A paz de Deus, seja muito bem-vindo mais um dia ao canal Gerações da Fé. Hoje vamos dar prosseguimento a essa série que fala sobre a vida, a história de nosso Senhor Jesus Cristo. Como prometido, todo esse seriado vai se dar a partir do livro de Mateus. Acompanharemos do primeiro ao último capítulo deste livro santo, para que assim nós possamos entender melhor como foi o ministério de Jesus Cristo na terra e como se deu e ainda hoje se dá a promessa de salvação sobre as nossas vidas. Mas, antes de adentrarmos mais detidamente ao livro de Mateus, hoje eu gostaria de dar um pequeno passo adiante e chegar ao livro de Lucas, capítulo 1. Isso porque já no segundo capítulo de Mateus nós temos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E é preciso entendermos como se deu especificamente tanto o anúncio do nascimento de João, quanto também o anúncio do nascimento do próprio Jesus Cristo. Para isso, então, gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 1. Neste capítulo, poderemos ler o seguinte: Prefácio. Tendo, pois, muitos empreendido por ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrever-os a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E, saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Eu gostaria de começar essa reflexão bíblica de hoje
buscando justamente um prefácio da história de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o que aprendemos a partir do livro escrito por Lucas é que há uma narração de fatos fundamental para que possamos entender a verdade que há por detrás de um livro tão santo como este que lemos, que é a Bíblia. Toda a Bíblia é um relato histórico de coisas que realmente aconteceram, de experiências que o homem passou ao longo de toda a história da humanidade com o seu próprio Deus. Mas isso que nós podemos ver através da Bíblia também fala de uma história muito particular, de pessoas que passaram por essa terra desde antes, através da história de Adão, até a consagração e o exercício ministerial de todos os apóstolos. A Bíblia não se esgotou, ela continua viva. É uma palavra que exerce sobre a nossa vida uma força e um poder muito grande, porque a Bíblia consegue contemplar não só o passado e o presente, mas também todas as coisas que hão de vir. A Bíblia fala também da nossa relação com o futuro e para com o futuro. Mas o que devemos prestar atenção quando lemos esse texto escrito por Lucas é que ele dirige esse texto especificamente para Teófilo, que já conhecia, de certa forma, a história de nosso Senhor Jesus Cristo, mas buscando consolidar tudo que foi vivido nessa experiência com o próprio Senhor Jesus, Lucas escreve de bom grado para dar testemunho do poder e do agir de Deus sobre os homens nessa terra. É interessante pensar porque quando Lucas escreve o seu prefácio, ele deixa claro que o objetivo central dele ao escrever esses textos e falar do que foi a experiência de Jesus Cristo nessa terra, o que ele busca é transmitir exatamente por quem presenciou, de modo que, através disso, as pessoas possam conhecer a certeza das coisas. Lucas nos ensina que uma coisa é ouvirmos falar de algo que não vivemos. Outra coisa completamente diferente é quando vivenciamos, presenciamos uma história de força, de glória, de fé, de majestade e podemos levar isso como uma certeza a ser narrada para os demais. E é justamente disposto dessa certeza, dessa convicção de que ele viveu uma história muito íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo, é que ele pode escrever e dar um bom testemunho de tudo que foi essa vivência com Jesus. Aprendemos aqui também que só podemos dar testemunho quando de fato estivemos em um lugar de experiência, porque é essa experiência daquilo que foi vivido que nos dá a certeza, a garantia de que algo que é narrado é também verdadeiro. Mas, entrando adiante, já no anúncio do nascimento de João, podemos entender o quanto o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo não se trata especificamente de um episódio isolado. Desde os profetas do Antigo Testamento até esse momento tão próximo da anunciação do nascimento de Jesus Cristo, Deus operava sobre a terra de um modo a preparar a humanidade e as condições possíveis para a realização de uma promessa que foi lançada inclusive para o próprio povo de Israel, mas também para todos nós, enquanto uma humanidade, na qual nosso Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo tem e faz questão de nos agraciar para que todos nós sejamos salvos e ao mesmo tempo sejamos sábios, porque a palavra de Deus nos ensina a usar da sabedoria espiritual para que possamos viver cada vez mais e mais uma vida feliz, uma vida próspera e uma vida longe, afastada de todo sofrimento que a nossa relação com o mundo secular pode nos causar. Vemos então, já no anúncio do nascimento de João, narrado pelo médico Lucas, que Zacarias era um sacerdote e Isabel era uma das filhas de Arão. Ambos
tanto Zacarias como Isabel eram justos perante Deus. Isabel, apesar de toda a sua retidão diante do Senhor, tudo indica que também era uma mulher de oração, assim como Zacarias, que era um sacerdote, responsável direto de buscar essa comunicação entre o povo e Deus. Eles buscavam alguma coisa do Senhor, mas ainda não tinham encontrado. Os dois já eram, inclusive, avançados em idade. Podemos pensar, então, que foram muitos anos, muitas décadas, esperando especificamente pelo cumprimento de um desejo muito intenso que existia no coração daquele casal, que era de poder ter um filho. Mas aquele filho até então não tinha chegado, justamente porque Isabel era essa mulher estéril, que inclusive talvez, bem possivelmente, não tinha mais a esperança da gestação, da gravidez. Os dois já avançados em idade, apesar de crerem na possibilidade de ter um filho, entendiam que todas as condições biológicas fossem desfavoráveis para a realização de um desejo tão íntimo como o que eles tinham. Mas Zacarias, como sacerdote, ele buscava um exercício de uma espiritualidade, de uma intimidade, de uma comunhão com o Senhor. Naquele mesmo dia em que ele encontra o anjo do Senhor, ele estava no templo oferecendo incenso a Deus. Enquanto existia uma multidão lá fora, Zacarias estava lá dentro. Aqui podemos imaginar, utilizando-se dessa metáfora tão bonita, deixada nesse texto bíblico, que quando assumimos o ministério de Deus na terra, Deus prepara uma situação, Deus nos agracia, Deus nos dá a sorte de sermos ouvidos e de ter um encontro com o seu poder, com a sua majestade. Nesse caso, um encontro muito específico, que é com o anjo do nosso Senhor. Quando exercemos um sacerdócio de Deus na terra, as nossas orações elas podem e serão ouvidas, principalmente quando oferecemos um incenso com o coração aberto. Zacarias, ele é prova de que devemos não só exercitar a nossa vida espiritual, mas devemos louvar, devemos oferecer incenso a Deus. Devemos abrir o nosso coração para que assim todos nós venhamos a ser contemplados não com as bênçãos de Deus, mas com a presença de Deus. Ali também há uma questão muito importante, porque enquanto existia uma multidão lá fora sem ter acesso a uma experiência íntima com Deus, Zacarias, inclusive pelo seu próprio sacerdócio, estava do lado de dentro do templo. Aqui vemos também que existe sempre um dentro e fora quando tratamos da fé. Uma coisa é nós nos colocarmos diante do templo, mas nunca estarmos dentro do templo. Muitas são as pessoas, e talvez você seja uma dessas pessoas que esteja me ouvindo, que apesar de há anos estar batendo na porta da casa do Senhor, estar diante da igreja do Senhor, muitas vezes você não consegue estar do lado de dentro. E é do lado de dentro que alguns milagres acontecem. O milagre de Zacarias não aconteceu do lado de fora. Aconteceu quando ele pôde estar dentro, exercendo o seu ministério e ao mesmo tempo oferecendo o incenso. Algumas pessoas não conseguem serem prósperas na vida porque rejeitam o seu sacerdócio, o seu ministério, e ao invés de estar dentro da casa do Senhor, até permanecem na igreja de Deus, mas ao mesmo tempo não estão completamente dentro, nem oferecem incenso e nem exercem o sacerdócio. E isso faz com que, depois de muitos longos anos, as promessas continuem não realizadas. Às vezes podemos culpar a Deus por isso, mas o que falta é essa entrega. É esse poder entrar dentro do templo e falar com o nosso Deus. Oferecer o incenso melhor que temos a Ele. E buscar essa relação íntima, porque enquanto existia um povo, um conjunto de pessoas agrupadas entre si, do outro lado de dentro existia um Zacarias
falando sozinho, especificamente com o seu Deus. E é assim que ele acha graça diante de Deus, depois de anos de oração, e o anjo do Senhor aparece para lhe dizer: Zacarias, tua oração foi ouvida. Em breve terás um filho que lhe dará prazer e alegria. A bênção de Deus, ela sempre fala de duas coisas que se complementam, que é a possibilidade de sermos agraciados por Deus e, ao mesmo tempo, encontrarmos nestas bênçãos o prazer e a alegria. As bênçãos de Deus não acrescentam dores, assim já diz, inclusive a própria palavra. As bênçãos de Deus, elas nos trazem aquilo que nos falta, porque é sempre uma preparação e uma manifestação para uma vida melhor do que a vida que temos. O interesse mais genuíno que Deus tem é de fazer com que nós possamos olhar para Ele e reconhecer a cada dia que muito melhor é viver estando com Ele do que sem Ele. Com certeza vão existir sempre muitas provas, muitas dificuldades, mas quando enxergamos todas as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, enxergamos que todas as coisas cooperam para o bem e que tudo aquilo que Deus nos dá no tempo certo é para o nosso prazer, é para a nossa alegria. João, então, que é esse filho que nasce, ou que vai vir a nascer, através da promessa de Deus sobre a vida de Zacarias e Isabel, ele já é anunciado pelo anjo e, ao mesmo tempo, essa criança, ainda a ser formada dentro do ventre, vem com promessas, mas também vem com ordenamentos. A promessa é que essa criança seria cheia do Espírito Santo desde o ventre, mas também existe uma ordem, porque essa criança ela não beberia vinho e nem bebida forte. E se assim o fosse, João, como filho de Zacarias, teria condição de ter um ministério de conversão nessa terra, sendo inclusive acompanhado por uma virtude magnífica, que é a virtude do mesmo Espírito Santo que esteve sobre a vida de Elias. Que nós não nos enganemos. A bênção chega a Zacarias e Isabel. Coube a eles ter essa responsabilidade e essa graça de poder educar, cuidar, criar um filho que seria em breve posto no mundo para cumprir as promessas de Deus sobre a própria humanidade. Apesar do prazer e da alegria, cabia também a eles, enquanto pais, educar esses filhos, para que esses filhos não se embebedassem em vinho e nem com nenhuma bebida forte, porque seria tão somente evitando essas condições que João seria cheio do Espírito Santo. Essa palavra é uma palavra muito próxima do que a gente vê na própria história de Sansão, que ao nascer lhe é dito que não deveria cortar o seu cabelo, porque ali ele perderia toda a sua força. Aqui a mesma coisa acontece com João. Ele deveria evitar beber vinho e beber bebida forte, para que assim ele pudesse ser cada dia mais e mais cheio do Espírito Santo. E aqui aprendemos que o próprio fato de João ter sido o profeta que foi sobre a terra já denota claramente que ele deu conta de ter sido educado e ao mesmo tempo de receber essa ordem de Deus, para que assim a promessa do Senhor de que ele seria usado para a conversão de uma humanidade, de um povo inteiro, fosse cumprida. Mas também entendemos aqui que Zacarias, apesar de estar nesse momento de comunhão com as coisas espirituais, de estar no templo, falando diretamente com o anjo do Senhor, por algum momento ele desliza na fé. Ele não crê. Ele não diz não crer, mas ele pergunta ao anjo do Senhor: como saberei que todas essas coisas me serão possíveis, já que eu tenho idade avançada e a minha esposa também? O anjo entende que essa pergunta, na verdade, era uma descrença de Zacarias em relação ao que o próprio Deus tinha ordenado para que aquele anjo, o próprio anjo Gabriel, viesse e falasse com Deus, com o próprio Zacarias. E aí o anjo do Senhor
diz que em breve todas essas coisas se realizariam, mas que até que esse dia chegasse, Zacarias, por não crer, ficaria mudo. E assim aconteceu. Zacarias ficou mudo durante todo aquele tempo, até que a sua esposa pudesse conceber. Mas mesmo estando mudo, Zacarias manteve-se até findar os dias do seu ministério no seu propósito sacerdotal. E é quando ele volta para casa que a sua esposa pode conceber. Apesar de recebermos as bênçãos de Deus, devemos conter toda e qualquer ansiedade que nos impede de seguir uma vida de honestidade com Deus. Muitas pessoas, e às vezes nós mesmos somos provas disso, ao recebermos uma promessa ou uma bênção de Deus, nós simplesmente relaxamos diante do nosso buscar. Como se tudo o que quiséssemos de Deus fosse atender uma determinada oração, e uma vez atendida essa oração não precisássemos mais dele. E Deus não quer isso de nós. Deus quer que aquele sacerdócio, aquele ministério que nós estamos ocupando, que ele continue sendo exercido, independente da bênção que é derramada sobre a nossa vida. Muitas pessoas oram a Deus para conseguir um emprego, para conseguir um carro, uma moto, uma condição financeira estável, agradável, prosperidade, sucesso. Mas quando essas pessoas conseguem essas bênçãos, que inclusive vieram através da oração, elas simplesmente abandonam todo o seu propósito espiritual que estavam sendo vividos até então. E Deus, se é que pode ser lançado para escanteio, mas é como se fosse lançado para escanteio depois de entregar uma bênção sobre a vida dessas pessoas. Mas Zacarias nos ensina pelo menos duas coisas, e esse é o ponto que eu gostaria de encerrar. O primeiro é que, às vezes, Deus nos deixa mudos para que não continuemos a duvidar e a pecar. Porque diante de tamanha glória, que é a manifestação de um anjo do Senhor vir e falar diretamente com aquele homem, mesmo assim, às vezes a gente duvida, a gente murmura. E quando a gente duvida e quando a gente murmura, simplesmente a gente tira a autoridade de Deus. Porque esse mesmo Deus que faz sair dos céus os anjos para nos abençoar, é um Deus que tem prazer em manifestar a sua glória sobre todo o universo. Quando duvidamos, quando não cremos, nós involuntariamente dizemos a Deus que Ele não é tão Deus quanto pode ser. Então, se não vigiarmos, a nossa descrença pode também ser uma ofensa a Deus. Daí a importância de crermos, porque quando nós cremos, nós mostramos para Deus que nós confiamos inteiramente, mas ao mesmo tempo nós mostramos para Deus que nós temos certeza de que Ele é Deus. Foi preciso então que Zacarias permanecesse mudo. E permanecendo mudo, eu imagino que ele tem condição de melhor refletir sobre as suas palavras. Porque muitas vezes a gente simplesmente sai falando e a gente não se ouve. Mas quando emudecemos, as nossas palavras elas são ouvidas apenas pela nossa mente. E talvez seja isso que você esteja precisando. Parar de falar, de duvidar, de murmurar, de não crer e passar a ter um diálogo mais honesto com você, com Deus. De ouvir a voz dos seus pensamentos, não só essa voz que fala e que muitas vezes não sabe nem sequer o que está dizendo. Emudeça um pouco e busque ter essa intimidade, essa comunhão com Deus. E aí um segundo ponto muito importante que também aprendemos com Zacarias é que ele sabia que essa bênção chegaria, porque ele tinha já ficado mudo, o anjo do Senhor havia descido e a manifestação da glória de Deus já estava sobre a sua vida. Mas ele vai até o fim dos dias que ele deveria dedicar ao seu ministério. E só depois de completo o seu sacerdócio é que ele volta para casa e a sua esposa concebe. Deve existir situações na sua vida que bem possivelmente esse milagre só não foi concebido ainda porque tem alguma coisa que você não cumpriu aonde deve cumprir. E que enquanto você não terminar de cumprir por inteiro esse propósito, você não conseguirá voltar para casa
e muito menos voltar para casa para ver a concepção da bênção do Senhor. Que nós possamos então refletir sobre estas palavras. Que Deus nos abençoe hoje e para todo sempre. Se possível for, compartilhe essa mensagem com mais pessoas que Deus tocar o seu coração. Sigam as redes sociais dos Girassóis da Fé, no Facebook, canal no YouTube e também no Spotify. Leve essa mensagem de Deus adiante e que a história de Jesus Cristo possa mudar as nossas vidas. Fique com Deus. Até mais.